Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de culto da Igreja Batista da Esperança. Especialmente vocês que não são do nosso convívio, mas que têm nos acompanhado nesses momentos, a nossa gratidão a vocês, a nossa alegria em saber que vocês têm estado conosco, têm nos acompanhado. Nossa oração, nosso desejo é que o Deus de amor, de graça e de misericórdia continue abençoando grandemente a vida de todos vocês e dos seus queridos. Nós queremos, nesta manhã, continuar nos lembrando, continuar insistindo com todos vocês no sentido de que sigam em oração. Nós temos em nosso meio, especialmente neste período, muitos queridos nossos, muitas famílias do nosso convívio e também de nossos relacionamentos, de nossa comunidade, famílias vivendo tempos muito difíceis, enfrentando grandes provações, enfrentando perda dos seus entes queridos e também lidando com enfermidades. Siga, querido, querida, se lembrando de interceder a Deus por todos esses. Quero deixar também neste momento nossa palavra de parabéns aos nossos queridos e queridas que nesta semana aniversariam. Manifestar a vocês a nossa gratidão a Deus pelas suas vidas e o nosso desejo de que Ele mesmo continue a abençoá-los, operando em suas vidas, operando em seus corações o grande propósito que Ele tem para cada um. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Quero também lembrar a igreja que nós seguimos em campanha de missões nacionais. Nós temos ainda um percurso a fazer para alcançarmos o alvo proposto pela igreja. E eu quero incentivar você, meu querido, minha querida, mesmo em meio a esses tempos difíceis, a que você não fique de fora desse esforço. Nós temos acompanhado aquilo que Deus tem feito por intermédio dos nossos missionários nos campos espalhados pelo nosso país e temos acompanhado com alegria, porque a obra do Senhor prossegue. Vidas continuam sendo alcançadas e transformadas, e é preciso que nós tenhamos parte neste processo. E nossa parte aqui, queridos, além de orar, é levantar os recursos para que a obra missionária, para que o Evangelho de Jesus continue chegando a todos os recantos desse nosso grande país. Faça isso, querido, e tenha a certeza de que este é um investimento para a eternidade. Você se alegrará e o Senhor se alegrará em você.
Embora haja muitos que tenham uma compreensão diferente, nós entendemos que contribuir para a obra do Senhor é um ato de culto, de adoração ao nosso Deus. É uma forma de nós expressarmos a Ele a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. É assim que nós queremos sempre entender, já que o Senhor confiou a nós o privilégio de sermos seus cooperadores em sua obra. Vamos desfrutar desse privilégio, sempre como nos diz a palavra do nosso Deus, com alegria, jamais por constrangimento, jamais com tristeza em nosso coração, porque Deus ama, assim nos diz a sua palavra, àquele que contribui alegremente, àquele que faz isso como um ato de culto, como um ato de adoração. Faça assim, querido, e a bênção do Senhor continuará sobre a sua vida. Campanha de Missões Nacionais 2020. Tema: Porque Ele me amou. Divisa: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pelo dia que o Senhor nos deste, ó Pai. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado livramento, tem cuidado de nós, ó Pai. Toda a família, todas as famílias da igreja, Pai, todos os familiares, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, tem dado livramento, Pai. Abençoa, meu Deus, também a vida daqueles todos que perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa estar fortalecendo, o Senhor possa estar consolando, confortando a vida deles, ó Pai. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos abençoado, tem abençoado a tua igreja, abençoado todos ali que trabalham, Pai, na igreja, tem cuidado. Obrigada, meu Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Pai. Agora, Pai, entrega a vida dos missionários nas tuas mãos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, que está em prol de missões, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles ali no campo, que estão trabalhando em prol de trazer vidas, ó Pai, para Ti. Obrigada, meu Deus, pela vida de todos ali que trabalham na igreja, todos que estão à frente dos trabalhos. E também, Pai, te peço pela vida do nosso pastor, que vai trazer a mensagem nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando ele, dando força a ele, dando sabedoria mais e mais, ó Pai. Obrigada também pela minha família, pela minha vida, que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem cuidado de mim, tem me fortalecido, Pai, cada dia mais na Tua presença. Abençoa, Pai, todas as famílias da igreja, Pai. Toma eles nas Tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Princípios essenciais da Reforma Protestante. Pilares permanentes. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça. Glória somente a Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Bom dia, igreja. Vamos fazer uma leitura bíblica. Convido a todos a nos acompanhar. Bom dia. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Aquele que é a palavra tornou carne e viveu entre nós. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo seu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Juntos. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, Jesus. A salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo como Salvador. Cristo habite pela fé
nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Leio a palavra do Senhor nos textos do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versos 21 a 24, e na epístola aos Efésios, lá no capítulo 2, versos 8 e 9, a nova tradução da linguagem de hoje, onde nós lemos assim: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Quero pensar junto com vocês neste momento, a partir do tema salvação. Só a graça, só a fé, só Cristo. No texto que nós lemos, nós encontramos resumidos os princípios que marcaram a Reforma Protestante, um movimento do século XVI que marcou a história do cristianismo para sempre. Neste movimento, um dos primeiros princípios demarcados foi o de que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, é a autoridade final a respeito daquilo que Deus tem para o ser humano. Não há tradição, não há nada mais, nenhuma outra palavra que possa substituir a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, quando o assunto é aquilo que Deus tem para as pessoas. E é exatamente isso que nós aqui estamos fazendo, usando esta palavra para, a partir dela, nos encontrar com os outros princípios que Deus mesmo estabeleceu para que nós, seres humanos, nos tornássemos aceitáveis a Ele. É preciso que nós nos lembremos que Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, para viver em sua presença, mas tendo nos criado livres para fazermos as nossas escolhas. Lá no início, nós escolhemos nos distanciar de Deus. Nós escolhemos viver fora da presença dele. Mas esse Deus não desistiu de nós, não desistiu do ser humano. Ele fez um plano a partir do qual ele iria nos atrair de volta à sua presença. Esse plano é conhecido nas Escrituras como um plano de salvação, um plano de resgate do ser humano, de restabelecimento do relacionamento do homem com Deus. Nas Escrituras,
nós encontramos que Deus fez isso por causa da sua graça para conosco. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Se fosse possível nos tornar aceitáveis diante de Deus pelos nossos méritos, a graça não seria necessária. Por isso Deus a manifestou, por isso Deus estendeu a sua graça sobre nós. E a graça, no texto que nós lemos, ela se contrapõe à lei. A lei que Deus fez com os seus mandamentos, ela serviu de um parâmetro para a vida do ser humano, mas jamais foi capaz de trazer o homem de volta para Deus, para restaurar esse relacionamento. Por isso, Deus manifestou a sua graça em Cristo Jesus. É preciso que, se desejamos que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado, ou seja, que experimentemos a salvação, que nos tornemos aceitáveis a Deus, que recebamos a sua graça, que entendamos que somente pela graça de Deus é que isso pode acontecer. Mas o outro lado da graça manifesta de Deus é que ela se tornaria inoperante, ela se tornaria inútil, ou ela se torna inútil se não houver da nossa parte a fé. É por isso que o apóstolo, nesse texto que nós lemos, diz que a nossa salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. A fé é a nossa resposta à graça de Deus. É quando compreendemos que não é por meio de nossas obras que nós experimentamos a salvação, que nós nos tornamos aceitáveis a Deus, mas é quando cremos em Jesus, na única obra que Deus aceita para a nossa salvação, que é a obra que Jesus realizou lá na cruz. Ele, o justo que entregou a sua vida pelos injustos, por todos nós. Quando manifestamos a nossa fé em Jesus Cristo, esta obra de reconciliação, esta obra de salvação acontece, se realiza em nossa vida. O outro princípio estabelecido naquele movimento e que é destacado nesse texto que nós lemos é que é apenas Jesus, é apenas por intermédio de Jesus que nós experimentamos a bênção da salvação. O texto nos diz que pela graça de Deus, sem exigir nada, Ele nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva. É isto que nós encontramos em toda a Escritura. O apóstolo Pedro, num dos seus sermões, ele diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu por meio do qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele reafirma isso, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus. Em outras palavras, não devemos buscar ser aceitáveis a Deus,
Não devemos pensar que a nossa salvação possa ser realizada por nenhuma outra pessoa. Não devemos buscar nenhum outro para a nossa salvação, apenas Jesus, pois foi Ele a quem Deus escolheu, pois foi Ele a quem Deus, o Pai, enviou a este mundo para realizar esta obra. O Deus feito homem, o Deus que habitou entre nós, o Deus que sofreu por nós, que morreu por nós e que ressuscitou para a nossa salvação. É o único em quem a nossa fé deve ser depositada se queremos experimentar a bênção da salvação, de nossa reconciliação com Deus. Se você já tem esta experiência, alegre-se, louve ao Senhor e mantenha-se firme em sua fé em Jesus. Seja grato continuamente a Ele. Mas se esta, querida, não é a sua experiência, é tempo de você se voltar para Jesus, compreendendo que só a graça de Deus, não os seus esforços, só a graça de Deus, não os seus méritos, só a sua fé em Jesus e não as suas obras, que só Jesus e nenhum outro é que pode operar essa bênção na sua vida. Nosso desejo, nossa oração é que, tendo entendido esta palavra do Senhor, Ele mesmo possa aplicar esta mensagem à sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque hoje, mais uma vez, nós fomos lembrados do grandioso plano que o Senhor fez e realizou. O plano de nos atrair para Ti. O plano de nos conquistar, ó Deus, de volta para a comunhão contigo. Muito obrigado, ó Senhor, porque tendo visto a nossa completa incapacidade, tendo nos encontrado, ó Deus, perdidos, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor demonstrou o teu grande amor por nós, entregando-nos o teu bem mais precioso, o teu Filho Jesus, como preço de resgate pelas nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor, porque muitos de nós um dia compreendemos isso, abrimos nossos corações para a Tua graça, para receber, ó Deus, essa grande prova do Teu amor. E hoje pedimos por aqueles que ainda não têm essa experiência, Pai, só possa estar agindo nessas vidas e nesses corações, para que eles também venham a desfrutar da alegria, ó Deus, de experimentarem em suas vidas o Teu perdão e a Tua salvação, mediante a sua fé em Jesus. Abençoa-os assim e abençoa-nos a todos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!